Nós estamos aqui na classe do templo com os adultos. Nós estamos estudando quem é Deus. Temos nos perguntado e observado quem é Deus. É claro que essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder, não é uma pergunta que a gente consegue resolver, chegar num conceito por escrito e dizer Deus é isso aqui e pronto, né? A gente não consegue alcançar a grandeza do nosso Deus, e a gente viu isso um pouco na semana passada, também na aula do pastor Patrick, e hoje nós vamos encerrar essa pergunta para passar para a próxima pergunta aí, do catecismo, que é o que nós estamos usando como referencial para as nossas aulas. Já deixando aí uma provocação para a próxima aula, a nossa próxima aula vai responder a pergunta: quantos deuses existem? Há mais de um Deus? Quantos deuses nós cremos e quantos deuses a Bíblia fala que existe? Mas hoje a gente vai então resolver essa questão aí, ou pelo menos tentar chegar no máximo que a gente consegue a respeito de quem é Deus. Eu quero lembrar que nós já vimos que Deus é espírito, que ele não tem uma forma corpórea, ele não é preso a um corpo. E Deus, ele então está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele também não é um espírito pequeno, né? Não é um espírito que cabe num lugarzinho, não é um espírito que se contém num espaço. Por justamente não ter uma forma corpórea, ele ocupa todos os lugares indistintamente. E nós fizemos uma separação na semana passada de 3 aspectos ou 3 formas de existência, que é a forma puramente física, que a natureza, os animais, que não têm exigências espirituais, né? Os animais não precisam ser convertidos, não precisam ser evangelizados, eles não sentem necessidade de fazer uma oração, eles não têm uma espiritualidade, né? O animal não tem essa necessidade espiritual, embora ele tenha vida em si, ele não tem nenhum aspecto espiritual. Nós falamos também que existe uma segunda forma de vida, que é a forma humana, que junta aquilo que é físico com aquilo que é espiritual. Fizemos a separação entre corpo, alma e espírito. Quem estava aqui vai lembrar que nós fizemos essa distinção entre corpo, alma e espírito. E explicamos que a nossa visão não é que existem 3, mas 2, né, que se fundem em um só. E que o ser humano é completo em si mesmo, enquanto alma e corpo. E o espírito é um sinônimo de alma e não um terceiro aspecto, né? Mas o ser humano, então, ele reúne nele mesmo tanto a questão espiritual, ele tem exigências espirituais, uma vida espiritual, uma realidade espiritual, mas também uma realidade física. E nós temos o terceiro, que é aquilo que é puramente espiritual, que inclui aí Deus, os anjos, Satanás e os demônios também, né? Lembrando que Deus e os seus anjos puros e Satanás e seus demônios espiritualmente corruptos também. Também espirituais, mas totalmente corrompidos, né? Diferente de Deus e os seus anjos. Então, a gente fez essa separação para entender exatamente quem Deus é aí nesse aspecto. Ele não é como nós, né, que se prende ao corpo. Mas a gente tem uma questão interessante, que eu creio que a gente não abordou na semana passada, que é justamente quando a gente olha para Cristo. Cristo é Deus. Jesus é Deus? Sim. Sim, Jesus é Deus, né? A Bíblia deixa claro para a gente. Jesus é Espírito? Sim. Ele é somente Espírito? Não? Mas ele não está nos céus? Subiu aos céus? Subiu com o corpo. Então Jesus, ele se torna a tipificação, ou seja, o modelo daquilo que o Senhor projetou para os seus filhos, que somos nós, que em Cristo Jesus somos feitos filhos de Deus. Que nós subiremos, iremos aos céus com o nosso corpo. A gente falou um pouquinho disso quando o seu Elias perguntou, né? Mas como que é essa coisa do corpo e da alma, né? Que vive um com, um sem, como que dá para viver isso? Existe alma sem corpo, corpo sem alma? Nós somos corpo e alma unificados, e Cristo tipifica, ele é um modelo daquilo que nós nos tornaremos. Então, embora Deus seja Espírito, permaneça sendo Espírito e ocupa todos os lugares, na pessoa de Cristo, ele se fez homem, e hoje ocupa os céus com um corpo físico e também a natureza espiritual, né? O Espírito. Então, isso não faz com que Deus seja contido em Jesus e ele não possa mais agora, então, estar em todos os lugares. Mas Cristo está nos céus enquanto homem e quanto Deus também com o corpo físico. Isso a gente vai responder melhor lá na próxima aula, quando a gente falar sobre existe um Deus, não existe. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da Trindade. Você vai entender melhor essa gestão das pessoas da Trindade. Porque se são
pessoas distintas, mas são o mesmo Deus? Como que funciona isso, que um Deus está solto, o outro está no corpo, né? A gente vai respondendo aí aos poucos. Hoje eu queria realmente destacar os aspectos que a palavra de Deus traz para nós a respeito de Deus. Eu quero ler de novo a resposta do Catecismo Maior de Westminster a respeito da pergunta número 7, que é: quem é Deus? A resposta diz que Deus é Espírito, em si e por si, infinito em seu ser, em glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Então, mesmo essa definição é uma definição extensa, né? Ela traz uma série de aspectos sobre quem Deus é. E eu queria que você olhasse comigo na palavra de Deus a resposta para cada uma dessas características. Quem pode abrir para mim lá? A gente já viu João 4:24, que fala que Deus é Espírito. Na semana passada, vimos também 1 Reis 8:27, que fala da infinitude de Deus, e vimos Atos 17, 24 e 25, mas eu vou pedir para abrir de novo. Atos 17, 24 e 25, que fala que Deus ele não precisa de ninguém, ele é autossuficiente ou todo suficiente. Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Versículos 24 e 25. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É muito fácil a gente pensar, é muito comum a gente saber que não é assim, que é assim, né, que Deus não precisa de mãos humanas, mas é muito fácil no dia a dia a gente pensar que na relação com Deus, Ele está precisando da gente. Como que a gente faz isso? Quando a gente fala, eu vou na igreja, porque senão Deus vai ficar triste comigo. É verdade que a gente pode entristecer o espírito, mas muitas vezes a gente fala isso numa situação de que Deus está aqui na igreja, esperando o culto começar e os amigos dele chegarem e puxa, se nem todo mundo vier, ele vai ficar triste. Às vezes a gente tem essa sensação e a gente constrói a nossa relação com Deus como se ele tivesse extremamente necessitado da nossa presença. E o texto fala exatamente isso, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele não está preso aqui, e ele também não é servido por mãos humanas. Né? A Bíblia fala que Deus é servido pelos seus anjos, mas mesmo dos seus anjos, ele não sente necessidade alguma. Deus é suficiente em si mesmo. Deus não precisa de mais nada, não tem nada que está faltando em Deus, e não tem nada que ele sofra carência. Quando a gente fala também que Deus é todo suficiente, completamente suficiente, a gente precisa lembrar que nada se esgota em Deus também. E por isso que quando ele fala que vai nos abençoar, ele não tem as mãos retidas, as mãos escondidas para nos abençoar, mas ele nos abençoa com abundância, né? A Vitória fala isso, eu acho interessante, ela fala, parece às vezes que a gente fala com Deus como se ele tivesse um potinho de bênção, e aí ele está segurando esse pote aqui na mão, e ele fala, vou abençoar um pouquinho aqui seu Elias, abençoar aqui Dona Clarice, abençoar Laudaros, mas eu tenho que ir devagar, porque senão não vai durar até o fim do mundo, o meu pote de bênção. Né? E não é verdade. A suficiência de Deus, a completude de Deus faz com que ele tenha em abundância, eternamente, o que dar, o que oferecer. E isso tem a ver com o seu amor, com as suas bênçãos, com a sua justiça, com a sua retidão, com a sua pureza. Nada disso se abala em Deus, nada disso diminui em Deus. E ele não se desgasta também. Se ele não é contido em um templo humano e não é servido por mãos humanas, ele também não perece como os humanos perecem, mas ele continua sempre existindo com toda a sua suficiência, né? Ele não fica cansado, não vai diminuindo. O próximo aspecto que a gente vai tratar, e a gente não falou ainda sobre esse especificamente, a gente pode encontrar lá no Salmo de número 90, capítulo 2. Quero deixar você também lembrar que você está convidado a participar com perguntas, contribuições, fique à vontade. E o microfone acho que chega aí, né? Tá aqui, tá ali com o Arthur. Vai chegar aí até você. Então abre comigo lá no Salmo de número 90, no versículo 2. Quem puder ler para a gente em voz alta, estende a mão aí que o microfone chega
para você e você pode fazer a leitura para a gente do Salmo 92. Muito bem. Olha só, o texto do Salmo 92 fala da eternidade de Deus. Quanto tempo dura? A gente falou disso semana passada. Quanto tempo dura a eternidade? Para sempre, né? Quando que começou uma coisa eterna a ser eterna? Essa é uma concepção difícil, né, pra gente. Porque a gente sempre pensa que mesmo uma coisa, a gente consegue conceber até um infinito, uma coisa que nunca vai acabar. Mas uma coisa que nunca começou, isso é bem complicado de entender. Mas a eternidade não tem começo, né? Exato, definido. Ela é eterna, sempre existiu. E o texto fala que Deus é eterno de eternidade em eternidade. Parece que são ciclos que se fecham e começam de eternidade. Mas é justamente o autor do texto dando essa sensação, tentando expressar em linguagem o quanto Deus é eterno, né? E ele só é eterno, não dá para dizer ele é muito eterno, é pouco. Não existe uma coisa pouco eterna. Ele é só um pouquinho eterno, né? É igual dizer que está muito grávida ou pouco grávida, ou está ou não está, não é verdade? Não tem uma pessoa muito grávida, né? Então não existe uma pessoa muito eterna, pouco eterna. Deus é eterno. E o autor do texto aqui, o salmista, quer intensificar isso de tal forma que ele fala que Deus é de eternidade em eternidade divino. Ele é a existência dele. Antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, o Senhor é eterno e existe eternamente. Então um Deus que não se acaba e um Deus também que não teve início. Quando a gente fala lá, qual é a origem do universo? É em Deus. Mas qual é a origem de Deus? Não conseguimos responder. Porque é uma compreensão que vai muito além da nossa. Deus não começou em um dia, porque ele também não termina em nenhum outro dia. Deus é. E é por isso que ele usa lá, né, no Antigo Testamento a expressão eu sou o que sou, aquele que é. Ele simplesmente é. Ele não passou a existir, ele não nasceu, mas ele é. Eu sei que às vezes parece muito subjetivo, né, e é realmente algo complexo para a gente entender, porque a nossa compreensão fala de coisas finitas, né? A gente consegue entender aquilo que está no tempo, a gente quer ver aquilo que começa e termina, a gente quer ver aquilo que vai se acabando, a gente consegue entender essas coisas, né? A gente consegue entender um pouco de um prato de comida que está ali, daqui a pouco comeu, acabou. A gente consegue entender a vida de uma pessoa que nasceu, cresceu, desenvolveu e morreu. A gente consegue, aliás, nem isso a gente consegue entender direito, né? A complexidade da própria vida. Mas dizer de algo que sempre existiu é realmente algo que mexe com a nossa compreensão de uma forma que a gente não consegue alcançar. Então, Deus não está contido, a gente falou disso também na semana passada, no espaço-tempo. Ele não está contido numa linha histórica. Deus está lá no início de tudo, ele está lá na Reforma Protestante, ele está aqui, ele já está no dia final, e tudo isso acontece para Deus ao mesmo tempo, como se fosse um único estalar de dedos, né? Como se fosse um único momento. Enquanto para nós é linear, é longo, a gente não consegue ter perspectiva de quanto que vai ter lá na frente, a gente mal consegue imaginar a história que passou, ainda que a gente consiga contar ela com alguns anos, a gente também não tem compreensão de quanto tudo foi, mas para Deus tudo isso acontece num piscar de olhos. O início, o meio e o fim. Deus já está lá em todas essas coisas. E isso, a eternidade de Deus, traz para a gente uma perspectiva de confiança, né? Casando aí com aquilo que o pastor Tiago trouxe para a gente, da bondade, do cuidado de Deus, é que quando a gente percebe que Deus é eterno, e Ele já está no futuro, e já esteve no passado, e está aqui conosco ao mesmo tempo, a gente não tem por que desconfiar daquele que prepara todas as coisas para nós. Não é verdade? Eu sei que na concepção real é muito difícil, porque a gente está aqui no tempo, e as coisas temporais elas são reais, né? Mas existe uma outra realidade, a realidade da eternidade, que também é bem real, de que Deus está lá na frente, lá adiante, e Ele sabe exatamente aquilo que vai acontecer, e Ele está controlando lá, aqui, e já permitiu tudo que aconteceu até aqui na história da humanidade. Então a eternidade de Deus nos toca para saber que nós nunca ficaremos sozinhos, nós nunca estaremos abandonados, não existe um projeto falho nas mãos de Deus, porque Ele é eterno. Ele estava lá desde o começo, estará até o final e sabe tudo o que vai acontecer em todos esses momentos. A gente pode descansar, confiar naquele que é eterno, naquele que não
perece. Nada foge da presença de Deus. Nada foge da presença de Deus. Terceiro aqui já aspecto de hoje que a gente está vendo, é que Deus é imutável. Deus, ele não muda. Olha lá comigo Malaquias 3:6. Quem achar pode ler para a gente em voz alta. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Uhum. Olha só, eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Deus é sempre igual. Quando a gente olha para a nossa realidade, de quem a gente é, e percebe que a gente tem um humor cada dia, uma vontade cada dia, hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. E às vezes aquilo que a gente queria muito ontem, hoje já não faz sentido mais algum. Uma situação pode mudar toda a nossa forma de pensar. Um único momento pode redefinir toda a nossa vida. O Senhor Deus não muda. Não muda. E isso faz a gente pensar que todas aquelas belas histórias que a gente lê na palavra de Deus é o mesmo Deus que está lá. Puxa vida, quantas coisas maravilhosas a gente viu acontecendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E às vezes parece que essas coisas ficaram presas dentro desse livro, como uma história linda que Deus fez lá, mas que hoje ele já não faz desse mesmo jeito. É muito fácil porque a gente está cercado de uma série de comodismos, confortos, tecnologias, a gente passar a acreditar que Deus se torna cada vez menos necessário, só para as coisas extremamente grandiosas, urgentes, uma doença grave que o médico já não consegue mais cuidar, aí Deus é válido. Só que daí, quando a gente já está nesse ponto, a gente já está tão desacreditado, porque a gente confiou tanto nas coisas que são palpáveis ao nosso redor, a gente olha e fala, puxa, mas nem o médico conseguiu, o remédio mais caro, o tratamento mais novo, não deu certo, será que Deus vai dar conta mesmo? Eu nem vi ele até agora, eu já vi vários médicos, já vi vários remédios, mas Deus eu não vi até agora. Não apareceu aqui para mim. E parece que a gente só deixa então para Deus aquilo que é extremamente complicado e a gente chega lá já com grande incredulidade, com muito ceticismo. Mas a gente precisa lembrar que Deus ele não muda, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. Olha lá o que diz Tiago 1,17, abre comigo lá Tiago 1,17. Diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nem sequer uma sombra de mudança, nem sequer um pouco de variação. Deus não é que ele engole seco e se controla, mas ele realmente não se abala com nenhuma das coisas que abalam a cada um de nós. Deus é imutável em poder, em graça, em bondade, em virtude, em justiça. Deus não afrouxa os seus desígnios. Deus não está mais compreensivo em 2022 do que ele era em 1517, lá na época de Lutero. Deus não está mais, ele não precisou se modernizar para que ele possa então ter mais pessoas ao seu redor. Ele permanece o mesmo. Ele é imutável também nas suas leis, na sua justiça e retidão. Nós é que somos frouxos, nós que afrouxamos as coisas, nós é que somos as pessoas que variam, nós é que somos inconstantes, mas o Senhor permanece o mesmo sempre. Então, se tudo ao nosso redor se abala, se modifica, Deus permanece o mesmo. O poder dele não diminui e a bondade dele também não diminui. Próximo ponto que a gente tem aqui é que ele é insondável. O que é uma pessoa insondável? O que significa alguém que é insondável? Você já chamou de alguém de insondável? Você é um insondável. Uma pessoa que você não pode ter dúvida nenhuma dela. Não pode ter dúvidas, ela não provoca... Perfeita. É uma pessoa perfeita. Que você é impossível achar algum defeito nela. Ok. Que mais? Íntegra. Já vamos falar então melhor sobre o que é insondável. Lúcia.
Não pode ser conhecido completamente. Era isso, né, Bárbara? Pensa comigo, pensa lá na linguagem hospitalar. O que é uma sonda? O que uma sonda faz? Ele está com uma sonda intragástrica. Vai lá dentro onde a gente não consegue ir. A sonda, ela entra lá em lugares que a gente não consegue entrar, né? A compreensão de algo que se pode sondar é algo que pode conhecer, perscrutar é a palavra, né? Algo que você vai e consegue revirar e achar todos os cantinhos e decifrar tudo que existe a respeito dele. Deus é insondável. Não tem nenhuma sonda que possa penetrar, né, o interior de Deus e conhecê-lo profunda e perfeitamente. A gente não consegue compreender, porque aquilo que é finito, eu e você, não consegue compreender aquilo que é eterno. É muito maior do que nós. Então qualquer coisa que você me falar aqui, eu vou ter que aceitar. Que eu falar, não, né? Mas que a própria palavra de Deus fala a respeito de quem Ele é. E é bom que seja assim, porque toda vez que a gente tem algo, eu sempre falo isso, né? Toda vez que a gente consegue compreender alguma coisa, é porque nós somos maiores do que aquela coisa. É possível que o homem crie uma máquina, vamos supor lá, o criador do cortador de grama. Ele criou, ele sabe cada parafusinho onde foi. É possível que esse cortador de grama se torne mais inteligente do que ele e comece a dizer o que o criador do cortador de grama é e o criador não consiga dizer o que o cortador de grama é? Não. Existe uma limitação aí. A criatura não consegue dizer o que o criador é, porque o criador é maior. E um cortador de grama não consegue criar um homem, uma pessoa, que ele é finito nisso. Veja que a gente faz esse movimento. Nós criamos os nossos próprios deuses. E a gente quer acreditar que esses deuses que nós criamos são grandes, maiores do que nós. Mas, na verdade, eles estão debaixo do nosso controle. Os deuses que a gente cria, eles são justamente criados porque a gente quer controlar. Então, quando eu coloco lá uma estátua e digo que ela tem um poder de fazer algo miraculoso por mim, é porque essa estátua está debaixo do meu controle. Se eu quiser que ela faça um milagre e tal, ela vai acabar fazendo. Se eu quiser a autorização dessa estátua para fazer uma coisa em nome da minha fé, eu consigo a autorização dessa estátua. A gente pode fazer isso com pessoas, com coisas, com ideias, com dinheiro, com poder, uma série de coisas, criar ídolos. Mas com Deus a gente não consegue. E a prova disso é que não importa o que a gente faça, a vontade de Deus sempre vai prevalecer. A gente pode tentar controlar todas as situações ao nosso redor. O ser humano pode planejar tudo perfeitamente. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus faz do jeito que Ele quer. A pandemia está aí para provar isso, né? Mesmo quando a gente tinha aí esforços imensos para produzir uma vacina, a hora que Deus quis foi que as coisas acalmaram. Mesmo que nós vivamos um tempo de desenvolvimento tecnológico, de saúde, farmacológico muito grande, a gente não tinha resposta para todas essas coisas. Que controle que nós tínhamos. Mesmo com todas as medidas de esforço de isolamento, máscara, lava a mão, para de lavar a mão, passa álcool, não passa álcool, é o 70, é o 46. Até esses dias fui no mercado lá, eu e a Vitória, a gente queria comprar um álcool 70, aí só tinha o 46 e no 46 estava uma etiquetinha escrito assim, mesma eficácia do álcool 70. Aí você vê, a gente é confuso, a gente não sabe o que está falando. Né? Cada hora a gente fala uma coisa, a gente não tem uma informação precisa, porque aquilo que a gente tentou controlar saiu do controle, porque tem alguém que é maior do que nós. Tem algo que vai além, que transcende a nossa existência e que controla todas as coisas debaixo da nossa... nós estamos debaixo dessa existência, desse poder, que é o poder de Deus. Diga, Carla. Então, pastor, aí a gente é confrontado, às vezes eu converso com uma amiga... ela está bem longe, mas a gente sempre está se conversando, e principalmente com relação a essa situação que estamos vivendo agora, e passamos da pandemia e tudo mais. E eu falando, ela é metodista, e eu somos protestantes, né? Mas, enfim, a gente vai conversando, aí a gente se pergunta, né? Ela perguntou para mim, Carla, mas então por que você ora? Se está tudo no controle de Deus. Aí eu falo, eu oro porque eu reconheço que Deus é soberano e eu sou totalmente dependente dele, né? Porque a gente está aí falando de que ele é insondável, dos atributos de Deus e tudo mais, então a gente incorre e se perguntar, tudo bem, está tudo no controle dele, então por que a gente intercede? Então, por que a gente ora?
É uma ótima questão, bem prática, inclusive, para a nossa vida diária, né? Puxa, se Deus está no controle, por que eu vou pedir? Por que eu vou falar alguma coisa, né? Isso vem da compreensão da oração, como você disse, eu sei quem eu sou e eu preciso de Deus, né? Eu gosto muito lá da parábola do filho pródigo, da perspectiva de que o pai escuta tudo que o filho tem para falar. Olha, pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra Deus, eu estou errado, e se o Senhor quiser me receber, me receba como servo, porque eu não sou nem digno de ser tratado como filho mais. E o pai ouve, mas o plano do pai já está traçado. Ele já tem o anel pronto, ele já tem a melhor roupa pronta, e fala, prepara tudo isso, separa e entrega para ele vai voltar a ser filho, o espaço dele aqui é de filho. A nossa oração, ela não constrange a Deus, não muda a vontade de Deus, ela não empurra a Deus uma vontade nossa goela abaixo, mas ela muda o nosso coração, molda o nosso coração. E a gente vê aí um Deus que, embora seja todas essas coisas, ele não é um Deus distante, mas ele é um Deus que se propõe ao relacionamento. A oração é o canal de relacionamento que Deus deu para a gente com ele. E é dos canais de relacionamento. A oração é o espaço onde Deus compartilha a sua vontade conosco, onde ele se dá a conhecer, porque ele já não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos, porque o servo, aliás, não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo, ele quer compartilhar a vontade dele. Então, na oração, a gente tem essa oportunidade de nós sermos moldados por Deus, e não da vontade de Deus ser mudada por nós, né? Veja que daí existe essa relação, né? O Deus que não pode ser compreendido pela nossa existência, se curva até nós, não para fazer a nossa vontade, mas para que a nossa vontade seja moldada à vontade dele, né? Bárbara, fica à vontade. Não vou facilitar para você, tá? Eu entendo a imutabilidade de Deus, mas aí a gente pode falar que os eventos do tempo também são imutáveis, entendendo que ele sabe todas as coisas e conectando isso até com o próprio poder da oração, que sem dúvida é para a gente, às vezes para o nosso próprio entendimento, né? Quando ele fala, né? Pedir e dar-se-vos-á, buscar e o achareis. Então, quando a gente olha para esse tipo de situação, que ao orar vai trabalhar no nosso coração, ainda assim isso não tem impacto nos eventos? Uhum. A vontade de Deus é imutável e ele sabe todas as coisas, mas ao a gente compreender que de repente os eventos, será que esse caminho ou aquele caminho? Não, mas Deus já sabia que era aquele caminho, não esse, e aí você vai ter uma consequência complicada por uma escolha que você fez, mas ele esperava que, de alguma maneira, a gente escolhesse o outro. Pensa na complexidade. Sim. Deus é imutável, mas e os eventos? Eles também são? Muito legal. Olha só, eu não sei se eu tenho a resposta exata. Vou dizer como que eu percebo. Insondável essa resposta aí. Mas como eu percebo essa perspectiva que você traz. Sempre que eu penso nisso, eu penso na história de Sansão. E por um bom tempo isso foi uma crise no meu coração. Assim, Deus, será que existe mesmo essa possibilidade, né? Olha a história de Sansão. O Senhor Deus chamou Sansão para ser um juiz sobre o povo e tinha um propósito. Ele ia defender o povo dos filisteus. Se a gente olhar o começo, o chamado ali, né, a perspectiva do que ele seria, e o final, cumpriu. Sansão mata uma série de filisteus ali dentro do templo. Quando ele está preso, ele empurra as colunas daquele lugar, a construção desaba, mata um monte de filisteus e ele morre no meio. Morre sem os olhos, cego, mas está ali. Mas e o caminho? E o percurso? Sansão foi um arrogante, Sansão foi um desobediente, Sansão foi um rebelde, Sansão se relacionou com uma moça dos filisteus, uma filisteia. Sansão queimou plantação lá, amarrava rabo de raposa pegando fogo para matar a plantação. Casou com uma outra mulher, arrumou confusão com a família dessa mulher. Né? Sansão teve 2 relacionamentos. Não foi só a Dalila, né? A gente só lembra da Dalila, mas ele teve um outro casamento lá que não deu certo no meio do caminho. Então Sansão teve uma vida toda truncada. E eu sempre pensei, Deus, será que não existe um caminho? Existe o caminho da desobediência que vai culminar na vontade do Senhor, mas existe o caminho de paz, que é fazer junto com o Senhor. A impressão que eu tenho, Bárbara, é que Deus, ali na gestão que ele faz dos acontecimentos, ele deixa uma margem, assim que ele diz, eu estou dizendo qual é a minha vontade. Você vai fazer aquilo que eu designei você fazer. O seu propósito é imutável diante daquilo que eu propus. Mas você tem como fazer isso junto comigo ou contra mim. E Deus permite que a gente, então, tenha essa circulação aí dentro da vontade dele,
para que a gente possa aprender, para que seja didático. A sensação que eu tenho, então, é um pouco essa. Não sei se explica exatamente a sua questão, né? Mas o que eu consigo perceber é que, sim, uma igreja que se levanta para orar pelo país, por exemplo, em tempo de eleição, não tem nenhum impacto espiritual? Claro que tem, né? Claro que tem. E eu acredito que dentro da permissão de Deus, Ele permite que essas coisas aconteçam. Então, se a gente se juntar aqui, alguém doente na igreja, a gente fizer aqui um período de jejum, orar intencionalmente, orar ao Senhor sobre isso, será que isso não tem nenhum impacto espiritual sobre a vida dessa pessoa, sobre a realidade da igreja? Tem. Mas quer dizer que Deus vai curar? Quer dizer que o candidato X vai ganhar? Quer dizer que o meu emprego tal vai permanecer ou eu vou alcançar aquele que eu queria? Talvez não, mas a realidade espiritual é transformada por causa desse movimento. Então eu acho que os eventos eles são mutáveis dentro de uma imutabilidade, né? É uma flexibilidade controlada, né? É uma flexibilidade assistida por Deus. Então Deus coloca ali as barreiras para que o próprio homem também não caia dentro da sua própria sina de morte, né? Nós temos essa prerrogativa de morte. A gente sempre vai tender para o caminho de morte. Então, Deus coloca barreiras para que o mundo não desabe, né? Ele coloca controle, ele governa sobre o mundo diariamente. Eu acho que nisso ele vai gerindo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Acho que esse é um assunto bem legal. A Carla está aqui. Cadê só o Darius aqui interagir lá. Não, é que eu lembrei da perspectiva de pai e filho, né? Eu tenho filhas, aqui da minha mãe, ela sabe também. Que você vai ensinando os seus filhos. Você fala, sei lá, lava a louça, filho, né, alguma coisa, ou põe o tênis, ou, né, se arruma para ir para a escola. E a criança não faz. Eu te falei uma vez, a próxima vez vai ter alguma consequência, entendeu? Aí a criança, quando se fala de volta dela, um dia ela sofre uma consequência, quando ela ainda não sabe. Aí ela reflete naquilo e pensa, a próxima vez, daí você já avisa de novo, Lembra o que aconteceu lá, né? Ela já aprendeu aquilo, né? Apesar de ter sido uma consequência que ela não gostou, assim como nós, a gente faz coisas, isso. A gente, quando a gente tem o Espírito de Deus na gente, a gente sabe quando a gente faz a coisa errada. E você quer insistir no erro. Daí você, até na próxima vez você fala, não, acho que é melhor fazer assim mesmo. Uhum. Acho que é mais ou menos nessa perspectiva, como Deus Pai, isso. como nós como filhos. Não é à toa que Deus se apresenta como Pai, né? Porque essa é uma relação realmente que acontece. Você vê que Deus, Ele permite, é como quando o pai fica ali olhando o filho e ele fala, eu sei que ele vai cair, mas é uma queda que eu sei que não vai dar um machucado mortal. Então, às vezes ele precisa ralar um joelho um pouquinho, deixa ele. Eu já falei para ele como que é o jeito certo, já dei vários alertas, estou falando para ele, cuidado, não pisa aí que aí você pode tropeçar, não sobe aí que você pode cair. E aí o filho às vezes vai, faz de conta, deixa eu ver se o pai está olhando, o pai faz que não está olhando para deixar ele ir, né? E às vezes acaba batendo a cabeça. Mas exatamente, eu acho que é isso que Deus faz, né? Pedagogicamente ele vai nos ensinando e vai lidando com essas situações. Aqui a Carla, depois lá o presbítero Gilson. Tá, entrando nessa questão, né, de mover a igreja, por exemplo, interceder por uma cura, né? A cura pode, de repente, não vir para o paciente em si, mas corações vão ser transformados. Tanto os nossos, quando a gente se debruçou diante de Deus e clamando pela vida dessa pessoa, como para a família, enfim, Deus tem um propósito com tudo isso, né? Nas eleições, o candidato X, de repente, pode não ganhar, mas o propósito de Deus foi cumprido, a igreja se moveu, os corações foram movidos, então, nada vai ser à toa, né? A igreja ficou mais rendida ao Senhor nesse período, né? Mais próxima de Deus. Então, não vai ter o propósito de Deus não está alterado, né, em jogo. Né? A gente que acha que ao orar, ao se debruçar e ao rogar, ao clamar, pode ser que mudemos o coração de Deus, mas não, né? Não é assim. Não é bem assim, né? Isso, muito bom, muito bom. Irmão Gilson.
Prolongou a vida, né? Mas será que Deus já não tinha esse plano para a vida de Ezequias, né? Na verdade, o que acho que foi é que Ezequias foi constrangido por Deus a fazer o pedido certo, né? Fazer a pergunta certa, né? O presbítero Gilson aqui, depois lá o presbítero Manuel. Eu estava justamente com o texto de Ezequias. Qual que é o texto? Ezequias? É lá em 2 Reis 20, né? Segundo Reis. Ali. Ezequias, eu creio que o assunto que entrou, né, pastor, é se a oração move ou muda, né, o plano de Deus. E eu ia muito nessa linha que o pastor comentou, que quando o profeta Isaías chegou, ele falou, ele foi categórico: você vai morrer, né? Mas o profeta, ele era um representante, Isaías era um representante de Deus. Então, a gente vai duvidar de Isaías? Não sei. Mas aí será que ele falou que era o plano de Deus? Ele sabia como é que foi? Ele falou, vai morrer. E aí o rei, né, o Ezequias, ele virou para o lado, chorou e orou. Aí ele orou, né, a Deus. E antes do profeta sair lá, antes de Isaías sair de lá, Deus falou, volta lá e fala que eu vou dar mais 15 anos. Então, assim, a gente não dá para saber se mudou ou não. Talvez esse já era o plano de Deus para a vida dele. E aí eu só dizer o seguinte, que a questão da pergunta é muito importante, né? Por que orar se Deus está no controle, né? Mas também, se não fosse para ser assim, Deus não ia dizer orar sem cessar. Sem cessar. Né? Orar sem cessar. Né? Então, assim, a indicação da oração, ela é, né, uma forma de interceder para que Deus use a misericórdia, realmente faça aquilo que é a vontade dele. Mas eu acho, acima de tudo, que na oração do Pai Nosso, a gente fala assim, seja feita a tua vontade, não a minha. A gente gosta de que Deus faça a nossa vontade. Isso, é verdade. Lembra da perspectiva que o Daros trouxe do pai? Pensa aquele pai que fala assim, meu filho, você está demais, você está extremamente desobediente e você, até o final do ano, não vai mais sair de casa com seus amigos. Mas aí o pai vê que ele, constrangido com tudo aquilo, percebe que ele começa a mudar o comportamento, começa a ver que ele está mais obediente, está estudando direitinho, e ele fala assim, ele entendeu o recado que eu tinha para dar. E isso aconteceu em agosto, lá em setembro ele fala, filho, pode voltar a sair com seus amigos, você entendeu a lição. Mas que fique o alerta, que se você não entender de novo, você vai sofrer o castigo, a pena. Eu não estou voltando com a minha palavra, mas eu estou sendo misericordioso para com você. Eu acredito que a história do rei Ezequias é algo semelhante a isso. Deus fala assim, meu profeta, em meu nome, vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Ele vai morrer. E o profeta fala com toda a autoridade de Deus, você vai morrer. Ezequias fala, só tem um lugar para quem eu posso pedir socorro. Né? E aí ele se rende ao Senhor. Eu acho que é um movimento didático de Deus, é um movimento pedagógico de Deus, de ensino mesmo. Porque se a gente for pensar que a oração ela muda a vontade e o coração de Deus, então Deus fica realmente ao sabor das nossas vontades. E aí tem uma questão de insistência. Quem insistir mais, leva mais. Quem chora mais, ganha mais. E não é esse o movimento, né, que acontece. Tira a soberania de Deus, porque daí ele fica lá ao nosso dispor. Vamos ver que igreja que está orando mais. Puxa, a igreja de lá orou mais que a do Tarumã, eu vou ter que ouvir a deles lá. Gastaram horas orando, mas tinha 3 pessoas mais na reunião deles, então fizeram um coro maior. E não é bem assim, né? Deus vai gerindo as coisas. E Ele intencionalmente vai construindo as coisas ao nosso redor, ao nosso caminho, né? Presbítero, fica à vontade. Eu só ia dizer dois pontos. Primeiro, a vida terrena é como uma névoa. Ela passa tão rápido que é bobagem a pessoa se agitar ou se preocupar demais. Ela começa e acaba. Essa aqui. A vida na eternidade é outra. Então, não tem nem como tirar esse parâmetro, né? Agora, tem um outro detalhe, que isso é preciso ter em conta. Dada a natureza pecaminosa do homem natural que habita dentro de nós simplesmente não volveríamos à oração por vontade própria. Perfeito. Então, até o movimento de ir à oração já mostra que é a ação do Espírito que faz isso. Não é propriamente o homem, nem a vontade dele de orar ou não orar. Por ele mesmo, ele não ia orar. Não ia, né? Não ia. Ele ia se afastar de Deus, ele ia fazer, como diz lá na queda, ele ia fugir e se cobrir com os gravetos e as folhas. Então, assim, pela vida ser tão curta como a névoa,
devemos seguir o ensinamento, nos deleitarmos na providência do Senhor, né? Amém. Perfeita palavra. Obrigado, presbítero. Uma ótima lembrança, né? Que até a própria oração não é um movimento do nosso coração, né? Arthur, aqui para a dona Clarice, por favor. Está vindo o microfone lá. Que estavam feito coisa ruim, sabe? Feitiçaria, para eles ganharem a eleição. Aí ele falou que a gente tinha que fazer oração forte. Uhum. Mas na Bíblia não tem ninguém, Deus não está falando oração fazer oração forte. forte. Eu falei, forte é Deus. Ele que vai atuar. Se Ele quiser, Ele acaba com aquilo na mesma hora. Você não precisa nem orar, você só pedir ao Senhor, age naquela vida, age naquilo. Então, esse negócio de oração forte, quem é forte é Deus, nós somos fracos. É isso mesmo. A oração é um exercício de submissão, né? Não de força nossa, Deus, né? Força de Deus. Agir, e Ele vai agir, se for da vontade dEle. E se for para nós, para juízo, o que acontecer, vai acontecer agora? Ninguém sabe, não é? É tanta coisa acontecendo no mundo que a gente fica pensando, Deus está vindo, está perto, não está longe. A gente precisa lembrar dessa sabedoria que o presbítero Emanuel trouxe, né? A nossa vida é como a névoa. Às vezes a gente fica tão envolvido com os assuntos dessa vida que a gente não percebe que o plano de Deus é para além disso, né? E o nosso lugar é na eternidade mesmo. Irmãos, as próximas características aqui, elas vêm numa tríade, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus, né? Esse prefixo aí, oni, vem lá do latim omni, tudo, completo, né? Então ele tem toda a presença, está presente em todos os lugares, sabe, é ciente de todas as coisas e tem todo o poder, que era aqui justamente que a dona Clarice está falando, e já faz gancho com essa insondabilidade, imutabilidade e eternidade de Deus. Deus, então, está em todos os lugares, não há nenhum lugar que possa se esconder. O Salmo 139 fala isso para nós, né? Para onde eu correrei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Né? Se subo ao mais alto monte, lá está. Se eu vou ao mais profundo abismo, lá estás também. Se subo às asas da alva, ali o Senhor também está e a sua mão me sustentará. Então Deus cuida, assiste todas as coisas boas e ruins. E às vezes a gente faz as coisas na sensação que a gente está conseguindo se esconder de Deus, né? Olha Jonas lá. Jonas é uma demonstração perfeita da gente. Eu vou fugir de Deus. Deus mandou para lá, eu vou para lá. E convencido que estava fugindo de Deus, né? Como se Deus estivesse preso em um local geográfico. Nós não podemos escapar de Deus. Aquele momento que ninguém está vendo, o Senhor continua vendo. E mesmo quando ninguém viu e você pensou ou sentiu, o Senhor também conhece. Não tem nada que fique escondido do Senhor. E a gente precisa lembrar que a onisciência, ela é uma prerrogativa somente de Deus. E não tinha como alguém achar, mas Deus acha, Deus sabe. Deus já estava lá esperando ele chegar, né? E falar, é aqui que você ia se esconder? Puxa, cheguei primeiro, né? Deus sabe e olha todos os lugares, todas as coisas e conhece também o nosso coração. E a gente precisa então saber que isso é uma prerrogativa de Deus, não é uma prerrogativa de Satanás. Às vezes a gente anda com medo porque fala assim, não vou pensar essas coisas que Satanás vai saber, né? Como se ele pudesse entrar na nossa mente, na nossa cabeça. Só quem pode conhecer os nossos pensamentos é o Senhor Jesus. E a gente não precisa temer o inimigo, né? Se a gente está junto de Deus, Ele está sempre com certeza junto de nós. E quando a gente se afasta de Deus, Deus permanece junto conosco. Agir naquilo, né? Por isso que a gente tem que falar de coisas boas, né? Colocar o nosso coração diante do Senhor. Deus, então, está presente em todos os lugares e conhece todas as coisas. E Ele tem poder para fazer todas as coisas acontecerem. Sejam as mais extraordinárias, sejam as mais impossíveis aos nossos olhos, o Senhor tem poder para fazer tudo isso e a gente pode confiar. O último ponto aqui que a gente vai lidar, aliás, vamos dar uma olhadinha nos textos que falam sobre a onipresença de Deus. Só lembrando que a gente pulou o texto de insondabilidade, Romanos 11:33 fala, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que pudesse ser restituído, né? Mas que o Senhor tem o conhecimento para além de todas as coisas.
Falando sobre a onipresença de Deus, a gente tem lá o texto de Apocalipse 4:8, fala sobre a onipresença, Jeremias 23:24. Mas vamos lá em Apocalipse 4:8. Quem achar pode ler para a gente, por favor. Respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Muito bem. Aqui é essa representação de Deus que tem todo o poder. Aqui não é da onipresença, é da onipotência, né? Eles chamam Deus de todo-poderoso, aquele que tem todo o poder. Esses seres viventes aqui, que a gente não consegue nem entender como é que funciona isso, né? 6 asas, cheios de óleo, por dentro e por fora, e eles proclamavam a santidade e o poder de Deus. Deus tem todo o poder, aquele que era, é e há de vir. Eles proclamam também a eternidade de Deus, aquele que sempre foi, que sempre é. O texto de Jeremias 23:24 vai falar da onipresença, mas eu vou adiante aqui um pouquinho para falar também, se você quiser anotar, Hebreus 4:13 vai falar do poder também de Deus, e Romanos 16:27 da sabedoria de Deus. Mas eu quero falar aqui um pouquinho sobre esse último ponto, que é a justiça e o amor de Deus. Deus é justo, estabelece a sua justiça na história, no tempo, na eternidade, e o amor de Deus é associado com a justiça. A gente geralmente fala assim, Deus é amor, eu falo isso, mas ele também é justiça. Como se essas coisas estivessem em oposição, né? Porque quem ama parece que não pode ser justo, porque se você for justo, você vai ter que abrir um pouquinho de mão do amor. Mas a justiça de Deus é regulada justamente pelo seu amor. É o amor de Deus que dá parâmetro para a sua justiça. E a justiça dele é perfeita justamente porque ele ama perfeitamente também. Então Deus é amor e justiça não como duas coisas opostas, mas como duas coisas que caminham juntas, né? O amor não anula a justiça, mas determina essa justiça e qualifica essa justiça. A qualidade da justiça de Deus é porque ela é uma justiça amorosa. A justiça de Deus acontece porque Ele ama, por causa do seu amor. Eu sei que para a gente às vezes é difícil e conflitante, mas o Senhor consegue reunir perfeitamente amor e justiça. Porque quem ama de verdade pratica a justiça. Pais que têm às vezes muita luta e muita dificuldade com seus filhos, um dos fatores, e não o único, né, ou o fator que sempre é, mas um dos fatores que pode acontecer é porque ele se perde no amor que não qualifica a sua justiça. E aí ele fala, mas eu não posso ser tão duro com meu filho, puxa, é tão difícil chamar a atenção dele, eu não quero magoá-lo, eu não quero... Mas a justiça, regida pelo amor, fala, vai doer nele, vai doer em mim, mas isso aqui é o melhor para que ele cresça, para que ele se desenvolva, para que... Arthur, aqui, dona Clarice, para que ele possa permanecer no Senhor. Então a justiça amorosa, ela repreende, ela corrige, ela direciona, mesmo quando parece algo extremamente dificultoso. Quando a gente corrige a pessoa, quando a gente ama, por exemplo, quando a gente ama a pessoa, a gente vê coisa que ela faz talvez errada, a gente quer ajudar, né? Porque aquilo vem no coração da gente para ajudar a pessoa, né? Aconselhar, se for no caso, de falar. Mas tem gente que não aceita. Uhum. Tem gente que não quer, que acha que não. Então a gente tem que, mesmo assim, avisar, né? Avisar para a pessoa. Por amor. Quando Deus toca no coração da pessoa que quer ajudar a outra, né? Aí a pessoa aceita ou não. Uhum. Aí vai da pessoa, né? Sim, deu um coração ensinável, né? A Carla, fica à vontade, Carla. Eu vou pôr um pouquinho de pimenta aqui, mas é fácil a gente pensar na justiça de Deus em algumas coisas, mas o tempo que eu permaneci com a mãe no hospital, eu vi algumas situações lá, e aí até tinha uma senhora, quando eu estava aguardando minha mãe na cirurgia, ela estava com um filho na cirurgia e ele estava em risco de vida. Uhum. E aí, não estava conversando comigo, mas eu ouvi a conversa, e ela falou, cadê a justiça de Deus? Deus está sendo justo em levar meu filho?
deixar que isso aconteça com meu filho? Eu não entendo, diz ela, sabe? Aí eu falei, puxa, ainda bem que ela não está falando comigo, porque o que eu ia responder numa hora dessa? E quantos casos, né, Carla? Olha, você olha e fala lá, cadê a justiça de Deus lá na Ucrânia, com a guerra? Cadê a justiça de Deus em meio aos cristãos que são perseguidos e mortos? Cadê a justiça de Deus com tanta gente passando fome e que não tem o que fazer por si mesmo, né? Está presa numa situação. A gente realmente se pergunta, né? Deixa eu só comentar. Eu acho que essa relação também tem a ver com a gente entender gratidão. Vou dar um exemplo bem bobo e talvez depois chegar lá um pouco no ponto da Carla. Pensa que você tem 2 filhos e 2 chocolates. E, de repente, chega a primeira criança e fala assim, oba, eu vou ficar com os 2. Aí, como pai ou mãe, você fala, não, é um para você e um para o seu irmão. Você foi justo. A criança poderia ficar sem nenhum? Poderia não ter nada. E aí, nesse caso, será que aquela criança que pensou que ia ganhar 2, mas ficou só com 1, ela consegue ser grata por isso? E entender que o pai foi justo e o fato dela ter tido a chance de, mas eu podia ter tido 2, mas eu só tive 1. E ela se entristece o coração por conta disso. Muito bom. E aí eu fico imaginando nessa relação de uma dor dessa natureza, o quanto a gente pode ser grato pelo tempo que a gente teve com aquela pessoa. Porque, eventualmente, você poderia nem ter tido a chance de ter um filho. E você conseguiu ter todas essas lembranças e todas as coisas ali. O quanto a gente consegue entender a justiça de Deus mediante a ser grato, gratidão e amor, e entender essas duas coisas. Sabe? Olhar para a justiça com gratidão, né? Eu guardei esse exemplo do chocolate aí, vou usar ele mais vezes. Gostei, muito legal. Porque é uma boa perspectiva da gente entender isso, né? Daquilo que a gente achava que era nosso, porque a gente pensa que tem direito a tudo, né? E a gente esquece que Deus, não, Ele está administrando perfeitamente todas as coisas. Muito, muito bom, muito perspicaz. Tem mais uma lá? Não? Eu quero só encerrar aqui para a gente fechar esse aspecto da justiça e do amor de Deus, lendo com você Êxodo 34:6. É claro, gente, que todos esses aspectos que a gente falou aqui, a Bíblia fala com muitos outros textos, né? Eu trouxe pelo menos um de cada e a gente vai achar uma infinidade de textos falando sobre isso. Mas eu quero fechar aqui com esse texto que fala de várias características de quem Deus é, falando da sua clemência, longanimidade, bondade, verdade, justiça, fidelidade, muitas coisas. Então, Êxodo 34:6. Vamos ler todos juntos? Se quiser ler comigo lá na projeção, a minha versão também está diferente hoje da projeção. Vamos ler lá direto na projeção para a gente ler todos juntos o versículo de Êxodo 34:6. Diz assim: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Passa o 7 ali para mim, por favor, também. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esse texto, então, fala várias características, né? A versão revista atualizada fala Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. A palavra de Deus vai descrever o nosso Deus como um Deus que é espírito, um Deus que é autossuficiente, eterno, grandioso, imutável, insondável, onipresente, onipotente, onisciente, justo, amoroso, fiel, e aí muitas outras características, misericordioso, gracioso, e tudo isso se revela a nós pela sua presença constante conosco todos os dias, pelo seu Santo Espírito que habita em nós, pela leitura da palavra, pela vida de oração. A gente pode provar desse caráter de Deus, né? Dos atributos, né? A Carla lembrou aí desse termo, dos atributos de Deus podem ser provados no nosso dia a dia. Amém? Alguém quer fazer alguma contribuição, falar alguma coisa? Fique à vontade. Então quero convidar você a ficar em pé junto comigo e nós orarmos para que Deus nos lembre de quem Ele é e nos mostre quem Ele é, para que a gente possa provar de quem Deus é.
para que a gente não precise criar um Deus na nossa mente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque falar de quem Deus é falar de quem a Bíblia fala que Deus é, para que eu não tenha que criar aquilo que eu acho que Ele é, para que eu não olhe Deus a partir das minhas relações. Puxa, eu não tive um bom pai, então eu não gosto de olhar Deus como pai. Não é a minha relação com meu pai que molda quem Deus é, mas é Deus que molda as minhas relações. Eu não gosto de ver Deus como um rei, porque os nossos governantes são terríveis. Mas não sou eu que olho para as minhas relações com os governantes e digo que Deus é igual. Mas é Deus que dá um padrão e fala. Então, conhecer quem Deus é saber que nós podemos provar de algo excelente, independente daquilo que nós vemos ao nosso redor. Vamos orar? Deus querido, obrigado por esse dia, por essa palavra, por essa mensagem, por essa aula, que nos lembra de quem Deus é pelas Escrituras, que nos conta quem Deus é. Que a gente não caia na tentação de criarmos, ó Deus, aquilo que nós achamos que Deus deve ser. Porque tudo que nós podemos criar com a nossa mente limitada e pecaminosa é corrompido, é mau, não é bom, não é suficiente, não se equipara ao que Deus verdadeiramente é. Mas que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine a nossa mente, clareie o nosso entendimento, para que a gente possa entender e perceber quem Deus é a partir da sua palavra. E ainda que nós não possamos conter tudo aquilo que Deus é, nós não possamos alcançar, sondar a existência divina, nós podemos, a partir daquilo que a Bíblia nos mostra, reconhecer que Tu és Deus eterno, grandioso, poderoso, soberano, Rei em majestade, em glória, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Que o Senhor seja Deus sobre as nossas vidas e nos encontre sempre rendidos a Ti, em uma vida de oração, de busca, de submissão, de leitura da palavra, de amor pelo Senhor, de obediência, que caminha na justiça pautada no amor que o Senhor tem por nós. Obrigado, Deus, porque por essa justiça o Senhor mandou o Seu Filho Jesus e Ele supriu toda a dívida que nós tínhamos contra a justiça de Deus. E nós fomos justificados em Cristo Jesus, fomos feitos justos em Cristo Jesus. Isso nos garante vida abundante, vida eterna, e mesmo que essa vida passageira seja totalmente conturbada, há um lugar maravilhoso que nos aguarda, a morada celestial, o lugar o qual nós realmente pertencemos, a nossa verdadeira pátria, que é o céu. Pai querido, que nós possamos viver na esperança do lar celestial, viver essa vida firmados na Sua verdade, cheios do Espírito Santo, crentes naquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa as nossas vidas, o nosso domingo, fique conosco ao longo desse dia, nos traga logo mais à noite para a adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo.